Graça e paz, vamos colocar de pé, vamos orar, dando início à nossa terceira aula dessa mentoria de libertação, libertos para libertar. Feche os teus olhos neste momento, vamos apresentar a Deus neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor, as nossas vidas, ó Senhor, neste momento. Te pedimos, Senhor, a capacitação, a iluminação que vem do alto. Pai, que nessa manhã, Senhor, possamos ser capacitados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ser um instrumento de libertação, de cura, de milagre. Ó Deus, para que possamos ser um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Pai, nós oramos nesta manhã, meu Pai, que todo o poder do inferno que se levanta contra o chamado, contra a vida dos obreiros, dos pastores, contra a vida dessa pessoa que tem vontade, meu Pai, de fazer a Tua obra, nós declaramos cancelado, nós declaramos anulado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Meu Deus, nesta manhã nos ilumina, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria para que possamos compreender as revelações, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser obreiros aprovados, que maneja bem a Tua palavra e não tem do que se envergonhar. Pai, nós te oramos nesta manhã e desde já te agradecemos em nome de Jesus e os que credes, amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Pode se assentar por um momento, queridos. Glória a Deus. Hoje nós estamos na segunda aula. Quem aqui semana passada não pegou, estava aqui na semana passada e não pegou a apostila? Quem não pegou a apostila, dê um sinal com a mão. Que não pegou, pastor. Você também não pegou, não foi, evangelista? Faltou a sua. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Tá, você que estava semana passada e não pegou a apostila, passa para mim essa apostila da semana passada. Dê um sinal. É a mesma. Talvez só você que não pegou. Você estava. Porque que você acaba pegando duas, aí você pegou. Não pegou. Só quem não pegou. Pastor Tony também não estava. Passa para ele aí. Dá o sinal com a mão. Pastor Luciano pegou? Da semana passada. Pastor Luciano acho que pegou. Não pegou dessa aí não. Foi da semana passada, querida. É só para quem não pegou. É das armas. As armas que você consegue expulsar o demônio. Pastor Santo aqui, ó. Pastor Santo. Dê um sinal com a mão quem não pegou. Amém. Glória a Deus. Aí você já tira a sua aí que você não pegou. Tá. Vamos só recapitular aqui um pouquinho, rapidamente, as últimas aulas. Tá. A primeira aula nós falamos sobre, resumidamente, nós falamos sobre a maior libertação em massa que aconteceu no Velho Testamento. Qual foi a maior libertação em massa que aconteceu no Velho Testamento? A saída do povo hebreu do Egito. Então nós vemos que o livro de Êxodo significa saída. Então a libertação é quando a pessoa sai, o diabo sai da vida dela e a pessoa também sai da vida de escravidão. Então tem que sair. Então não existe libertação se a pessoa não sair da escravidão. Tem muitas pessoas que estão escravas ainda. Ou seja, ela até saiu de um determinado lugar, mas o mundo ainda não saiu de dentro dela. Então o povo saiu do Egito, mas continuou escravo. Saiu debaixo do jugo de Faraó, mas continuou escravo. Como? O coração era escravo. Então no processo de libertação é importante a pessoa querer ser liberta, porque senão você não vai conseguir ajudar a pessoa a se libertar. É importante que a pessoa queira sair da escravidão. E é importante também que você mande o diabo sair da vida da pessoa, que é aquele que coloca o jugo, o domínio sobre a pessoa e impede a pessoa de desfrutar o melhor de Deus. Então a luta do faraó com Moisés foi para deixar o povo sair. 10 pragas para impedir o povo de sair. Então é uma luta. Por isso que você diz assim: puxa, eu estou ajudando fulano, mas está difícil. Ela não consegue se libertar, ela não consegue sair do vício, não consegue sair do pecado. Mas porque de fato é uma luta para o diabo deixar essa pessoa sair. O diabo não quer deixar a pessoa sair da escravidão. Ele vai fazer de tudo para impedir essa pessoa de ser liberta. Então a pessoa sai, só que mesmo
A pessoa saindo da escravidão e o diabo saindo da vida dela, o diabo ainda vai atrás. O faraó foi atrás do povo de Israel e ele não desiste. Então não pensa você, eu, todos nós, porque a gente saiu do mundo, porque o diabo saiu da nossa vida, que ele desistiu da gente. Não, ele não desistiu da gente. Então a gente tem que ter essa ciência, essa noção, esse entendimento. A Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor. Por quê? Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E é importante isso. O Bispo Santo comentou algo na aula dele sobre anjo da guarda. Então, tem gente que não acredita no anjo da guarda, mas a Bíblia diz que a gente tem anjos. Não é só um anjo, tem anjos que nos guardam. Porque se não fossem os anjos do Senhor para nos guardar, o diabo já tinha tocado na gente. Sim ou não? Sim. Você vai ver isso na Bíblia. O anjo que guardou Daniel, fechou a boca do leão. Você vai ver na Bíblia o Salmo 91, aos seus anjos, aquele que habita nos esconderijos, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque os anjos do Senhor estão guardando. A Bíblia diz: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem. Então os anjos do Senhor, eles são mensageiros, tem deles que são servos para nos guardar, para nos proteger. Então tem anjos que você não vê, que estão te guardando, amém? Agora, qual é o problema? Orar a anjo, se você for orar aos anjos, é pecado. Você tem que orar a Deus, para que Deus mande os anjos. Você já viu na oração de libertação, a gente diz: oh meu Deus, envia os teus anjos aqui, anjos com espada desembainhada. Então a gente ora a Deus, para que Deus mande os anjos. Porque tem pessoas que oram para o anjo: ô anjo Gabriel, faz isso na minha vida, faz aquilo. Não, tenho que orar a Deus, para que Deus mande os anjos dele. Então os anjos estão ao meu serviço. Aí depois que eu orar a Deus, os anjos vão me servir. Aí eu peço o anjo: ô anjo, toca aí. O anjo do Senhor vai tocando. Então, porque primeiro eu pedi a Deus para enviar os anjos dele, amém? Tá. Então a libertação, ela acontece quando o mal sai da vida da pessoa. E nós vimos duas coisas importantes, que é raiz e sintoma. Diga comigo, diga raiz e sintoma. Essa semana teve uma mulher que veio na igreja e ela estava com o ouvido doendo muito. A pastora Ruth até testemunhou. E ela disse que passando remédio, nada do remédio melhorar. Então o que eu identifiquei? Se ela tomou o remédio e o médico passou o remédio para dor de ouvido e o ouvido dela não melhorou, eu identifiquei: existe por trás dessa dor de ouvido um espírito maligno. Porque é interessante você identificar isso. Você pergunta à pessoa o que está acontecendo. A pessoa diz: está acontecendo isso, e se eu tomo remédio não melhora. Aí você vai identificar que, talvez, você não vai generalizar, colocar demônio em tudo que é lugar. Porque isso não resolve, é demônio. Não, tem coisa que é demônio, tem coisa que não é demônio, tem coisa que é natural. Não vai endemonizar todas as coisas, não. Porque senão a gente vai sair dizendo que tudo é demônio. Essa doença é demônio. Tem doença que é natural. Tem doença que acontece na vida do ser humano. Então, por exemplo, uma pessoa que não escova os dentes direito, os dentes vai estragar, vai criar uma cárie e vai ficar com dor de dente. É demônio? Não. A pessoa não cuidou dos dentes, a pessoa não... Entendeu? Aí acaba criando uma cárie. Aí eu não posso dizer que aquela dor de dente, a pessoa diz: eu tomo remédio e essa dor de dente não para. Não, aí não é demônio. Aí foi talvez falta de cuidado. Então, eu não posso endemonizar tudo, mas eu tenho que ter um discernimento, que tem por trás de muita coisa é o demônio. A dor de ouvido dela não passava, eu tomava remédio, não melhorava, estava sem ouvido de um lado. Aí na hora que eu orei, eu já orei ministrando libertação. Aí ela deu sinais de possessão demoníaca. Aí eu orei, expulsei o mal e falei para o demônio: pega a dor de ouvido. Olha como é que é interessante. Pega a dor de ouvido e vai embora com toda a dor. Porque senão o demônio vai e ele deixa a dor. Você já viu que a gente ora em alguém, a pessoa fala assim: mas ainda estou sentindo alguma coisa. Não tem? Você ora na pessoa, você fala: e aí? Ela fala: estou mais leve, mas ainda está doendo. Você está doendo porque você ora para o diabo pegar a dor, o mal da vida da pessoa. E essa pessoa vai ser liberta. Já aconteceu algumas vezes de eu orar por a pessoa que está embriagada, e eu orar pedindo, ordenando o demônio que pegasse a cachaça que estava no corpo da pessoa e levasse a cachaça que estava no corpo. Eu não sei se você sabe, mas quando os espíritos
as pessoas que servem ele, os demônios, eles pedem coisa. Por exemplo, tem um espírito que ele pede cigarro. Tem um demônio que ele é viciado em cigarro. Então ele pede a pessoa para fumar para ele. Tem demônio que é o demônio da cabeça da pessoa, que ele gosta de cachaça. Então ele pede a pessoa para beber, a pessoa bebe 1 litro todo de cachaça e não se embriaga. Por quê? Porque essa cachaça vai para o demônio. O demônio acaba absorvendo tudo isso. Então eu já conversei com pessoas assim, que serviam os espíritos, e ela fazia aquilo que os espíritos mandavam, mas, por exemplo, ela não se embriagava. Por quê? Porque a cachaça ia para o demônio. Então, já orei e falei para o demônio: pega toda a cachaça que está no corpo dessa pessoa e leva. E o demônio levou. E a pessoa ficou lúcida, ficou normal. Então, é importante isso, que vocês entendam. Raiz e sintoma. Você tem que gravar essas reuniões na sua cabeça, porque isso vai te ajudar. Você precisa ver a raiz do problema, que talvez por trás do problema existe um espírito. Então, nós falamos aqui semana passada de armas, não falei todas, mas armas que ajudam no processo de libertação. Quem lembra de alguma arma que eu falei aqui semana retrasada, né? Quem lembra de alguma arma que ajuda no processo de libertação? Jejum e oração. Então tem demônio que só sai com jejum e oração. Ah, mas eu já expulsei demônio sem jejuar. Sim, tem demônio que você vai expulsar que não vai precisar jejuar. Mas existem castas de demônio que só vai sair com jejum e oração. Então uma das coisas fundamentais, em primeiro lugar, é a oração. Tem que orar. O problema de muitas pessoas que querem ou que estão no chamado é que não oram. O obreiro que não ora, ele vai ter uma vida frustrada, ele vai ter uma vida amarrada. Então é preciso orar. Então, primeiro, oração. Você precisa orar para que Deus possa te usar. E tudo, meu irmão. A gente viu no curso de pregadores, Jesus, antes de ir pregar, ele orava. A gente viu semana retrasada que no processo de libertação, antes de libertar alguém, Jesus orava. Então é importante você ter vida de oração. Segundo, jejum e oração. Terceira arma, revelação. Você precisa ter revelação. Paulo teve a revelação que aquela menina que vinha atrás dele dizendo: você é um homem de Deus, você é um homem de Deus, era um demônio. Então você precisa ter revelação, porque o demônio pode falar e usar até pregadores, usar pessoas para dizer uma coisa para você que não é Deus dizendo. Então a pessoa pode dizer uma coisa para você e tirar você do propósito. Então você precisa de discernimento. É Deus ou é o diabo que está falando? Porque tem muitas pessoas endemoniadas que acabam entregando revelação. Você sabia disso? Tem gente que está possessa por um espírito maligno que pode entregar uma revelação, e não é Deus. Agora, não estou dizendo que todo mundo que entrega a revelação que é do diabo. Não entenda isso. Eu estou dizendo que você tem que ter o discernimento. Você tem que pedir a Deus revelação. Porque alguém pode profetizar e dizer algo na tua vida que não é Deus que está falando. Como aquela jovem ficava dizendo: ele é homem de Deus, é homem de Deus, é homem de Deus, mas não era. Não era ela, era o demônio que estava na vida dela. Então ele teve revelação. Teve revelação por quê? Porque tem hora que você está orando por uma pessoa, parece que é demônio. Aí você ora e fala: não, acho que não é demônio não, o demônio se esconde. Aí a pessoa te abraça e você está abraçando uma pessoa endemoniada. E é um perigo. Então você precisa ter revelação. Você fala: não, isso é demônio. Você precisa pedir a Deus, orar a Deus para que Deus te dê revelação. Porque é importante você saber o que é demônio. Aí surge uma proposta no seu trabalho. É muito boa a proposta. Ou no seu dia a dia. Só que você tem que ter a revelação que talvez por trás dessa proposta é o quê? É um demônio. Seu patrão, a sua patroa ou alguém pode vir com uma proposta muito boa e pode ser um demônio por trás dessa proposta para te destruir. Outra arma que nós vimos foi a santidade. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então é preciso ter santidade. E quinta arma que nós vimos, não foi todas, os louvores. É importante quem está no processo de libertação e até mesmo a gente louvar. O louvor expulsa demônios. Lembra de Davi? Davi orou, louvava, e os demônios saíam de Saul. Então você precisa ter um cântico na sua boca, na sua casa, e expulsa os demônios do ambiente. Então tem gente que está no processo de libertação, mas não ouve louvores. Na casa dela não passa louvores. Então como é que os demônios vão sair? Porque tem música que acaba atraindo a presença maligna, que são músicas consagradas. As palavras têm o quê? Poder. Eu lá em casa, eu sempre repreendo o pessoal lá de casa por conta de palavras, que eu digo: as palavras têm poder, a gente tem que repreender.
esse menino é murcho. Eu falei, está repreendido, repreenda isso em nome de Jesus, para de dizer isso, o menino é lerdo, para de dizer isso é palavra, você libera no mundo espiritual quando você declara sobre a criança. Moleque, é um moleque, você sabe o que é moleque? A palavra moleque vem de Moloque. Moloque é um príncipe, um demônio. Aí o demônio, aí quando você diz que o menino é um moleque, você está dizendo que ele é filho do demônio, porque é filho de Moloque. Então você tem que vigiar as palavras, tem que ver o que você está falando. Por quê? Porque acaba atraindo a maldição. E quando você vê alguém chamando alguém de moleque, você fala, está repreendido. E explica para a pessoa: moleque é filho de demônio, filho de Moloque, e ele não é um demônio. Então você tem que parar de repreender, tem que repreender as pessoas. Vamos para a próxima aula. A aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre o mundo espiritual. Vamos entender um pouco. Isso aqui é muito forte, querido. Eu estou sendo rápido, mas eu estou sendo bem resumido para ajudar vocês. Puxa, vocês têm que aproveitar isso o máximo. Você não tem que perder essas aulas por nada. Porque eu, na minha caminhada, eu nunca fui ensinado. Nem na faculdade vocês aprendem isso aqui. Você pode fazer faculdade de teologia, vocês não aprendem isso aqui. Faculdade de teologia não ensina isso aqui. Louvor. Exato. Isso. Porque assim, é interessante o que o pastor Santo falou, porque, por exemplo, um cantor do mundo pode cantar uma música secular, sim ou não? Ou uma música gospel. Aí você diz, não, mas a música é de Deus. Mas talvez no entoar não tem Deus na vida dele. Porque uma pessoa de Deus, o que ela fala, meu irmão, é liberado no mundo espiritual, palavras de bênção e de libertação. Então ele está falando. Outros levitas não tocavam para o espírito sair de Saul. Por que só Davi? Porque a presença de Deus estava em Davi. Então é importante entender que quando a presença de Deus está na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, quando ela louva, o demônio sai. Agora, eu não estou dizendo que você vai pegar, a pessoa manifestou lá e você vai... Por quê? Porque um dia aqui na cidade, teve uma igreja que eu fui orar, chegou lá, a mulher estava manifestada desde a de manhã toda, já era quase meio-dia, e ele estava lá. Sai, 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 todo o poder das trevas, sai, sai. E nada do demônio sair. Aí eu falei, não, aí tem que botar a mão e orar. Eu posso orar? Me chamaram, falei, pode. Desde de manhã cantando, a de manhã todinha, eles cantando, e nada do demônio sair. Aí eu fui lá e expulsei. Mas eu estou dizendo em relação a alguns casos. Na casa, que eu tenho que o demônio está na casa, a pessoa não tem paz. Então bota o louvor. Você já viu quando você bota o louvor na sua casa, até o ambiente melhora? Você é na casa de qualquer um. Porque até na sua casa tem hora que você está aquela opressão. Você fala, você bota um louvor lá, o negócio, o clima chega, você sente paz. Então é importante isso. Tá, abra sua Bíblia em Efésios 6. Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos aprender como expulsar os demônios. E depois nós vamos passando mais coisas, querida, que não dá para passar tudo. Efésios 6. Aqui é resumidamente, mas é um resumidamente que dá para você ficar profissional, se essa é a palavra certa para dizer, em libertação. Dá para você ficar uma pessoa bastante experiente em libertação. O conhecimento liberta, querido. O problema é que muitas pessoas que trabalham ou querem trabalhar com libertação é que não têm o conhecimento. Isso atrapalha muito. Efésios 6, o verso 13, diz assim a palavra de Deus. Efésios 6, verso 13 a seguir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tá, é importante no trabalho de libertação que a pessoa que vai para a guerra, ela precisa estar o quê? Preparada. Então, quem deseja entrar na guerra, e nós estamos numa guerra, querendo ou não,
a pessoa tem que se preparar. Então muitas pessoas, elas são frustradas, ou elas se veem contra-atacadas pelo diabo, porque elas não se preparam. Então a Bíblia diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura, para que a gente possa entrar nessa guerra, para que a gente possa vencer o maligno. Então nós precisamos de armas espirituais, nós precisamos estar capacitados nessa guerra, para que a gente possa vencer. Então tem muitas pessoas que começaram como obreiros, como missionários, como pastores, e hoje estão desviados lá fora. Por quê? Porque foram pessoas que entraram na guerra, mas pessoas que não tinham a preparação, pessoas que não buscaram a capacitação, não buscaram o conhecimento para vencer as batalhas, e acabaram perdendo. Então é importante você ter esse entendimento, que isso aqui que você está fazendo é o que? Você está se preparando para a guerra, você está se capacitando para que você possa vencer o diabo em nome de Jesus, amém? Tá. Você precisa entender que no inferno existe hierarquias. No inferno existe o quê? Hierarquias. Quem é o chefe do inferno? Quem é? É o diabo, é Lúcifer. Lúcifer é o chefe do inferno, ele é o maioral. Então, você precisa entender isso, que no inferno existe hierarquia. O maior de todos é o diabo, é Lúcifer. Então, ele é o maior no inferno. Abaixo dele vem os principados. A Bíblia fala, Efésios aqui 6:12, vamos ler aqui só para vocês entenderem. Efésios 6 está aqui já no 12, diz assim o 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o maioral quem é? É o diabo. Ele é o chefe dos demônios. Aí vem os principados, porque você precisa entender que existem demônios, mas existem hierarquias de demônio. É igual na igreja. A igreja tem o obreiro, tem o evangelista, tem o missionário, e tem o pastor, tem o bispo, tem o apóstolo. Então, tem pessoas que vêm à igreja e elas já querem ir logo direto no pastor. Aí eu queria conversar com o pastor. Então essa pessoa sabe que na igreja tem alguém, tem as hierarquias. Talvez ela quer pedir alguma coisa e ela sabe que só o pastor pode resolver. Ela sabe que só o pastor pode ajudar. Mas tem pessoas que vão procurar um obreiro. Ela quer uma oração, ela vai no obreiro. Ô obreiro, você pode orar por mim? Obreira, você pode orar por mim? Mas ela sabe que na igreja existem hierarquias, e nos céus também, e no inferno também. Então, quem são principados? Principados são demônios que governam países. Existem demônios que governam lugares, eles tomam conta de países. Então são os principados, são os príncipes. Aí vem as potestades. Quem são as potestades? As potestades são os demônios que tomam conta de estados, de cidades, demônios que tomam conta de bairro. Você sabia que tem demônio que toma conta de um bairro? Existem demônios que ele toma conta de um bairro, aquele bairro ali é dele. Existem demônios que tomam conta de uma cidade, aquela cidade ali é dela. Então, vocês viram que os demônios não queriam sair de Gadá? Eles pediram a Jesus para não sair de Gadá. Por quê? Porque aquela cidade ali era o comando deles. Então, existem demônios que tomam conta de lugares, porque os demônios habitam em pessoas, mas eles amam lugares. Nós falamos aqui semana passada. Então, o diabo é o maioral, principados que tomam conta de países, existem as potestades, que são demônios que tomam conta de cidades, estados, bairros, demônio que toma conta de lugares, e existem os demônios comuns, que entram em pessoas. Mas, bispo, um principado pode entrar em uma pessoa? Pode. Uma potestade pode entrar numa pessoa? Pode. Mas normalmente são demônios. Pombagira, tranca-rua, o preto velho, enxucaveira, são ou demônios comuns que tomam conta ou que entram em pessoas. Então eu preciso ter entendimento disso. O diabo, o maioral, pode entrar numa pessoa, bispo? Pode. A pessoa fez pacto com o diabo, quem vai tomar conta da vida dela é o diabo. Só que eu preciso entender que no inferno existem hierarquias. Por isso que eu falei que quando você vai expulsar um demônio de uma pessoa, você expulsa o demônio volta. Aí você diz, eu acabei de expulsar. Aí você torna a expulsar, daqui a pouco tem outro demônio. Por quê? Porque na vida da pessoa tem um maioral.
A pessoa pode ter 1000 demônios, mas existe um que é o maioral, o que comanda tudo. Então, quando você vai expulsar um demônio da pessoa, você tem que chamar quem? O chefe, o da cabeça. Eu quero o chefe, eu quero o maioral de todos. Eu não quero, você já viu eu falar assim, eu não quero escravo, eu não quero servo, eu quero o maioral, eu quero o maior de todos. Porque tem um maior de todos que está sentado na cabeça da pessoa. O trono do diabo, do demônio é na cabeça. Então tem um maioral, eu quero o chefe, pode manifestar o chefe. Porque enquanto você não chamar o chefe, o maior de todos que está ali, você vai ficar a noite toda, o dia todo expulsando demônio e você não vai conseguir. Porque tem que mandar embora o chefe com todos os outros. Pega o chefe e amarra aí tudo, a cambada toda aí um no outro. Aí eu ainda falo assim, amarra um no rabo do outro. Eu não sei se tem rabo, mas amarra aí um no rabo do outro. E vai tudo para o inferno. Tem que mandar amarrar um no outro e vai embora. Amém? Tá. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ver algumas características, porque você precisa entender isso aqui, dos demônios. Marcos 3, vamos ver. Precisa entender isso é importante. Marcos 3, o verso 10, diz assim a palavra de Deus. Os demônios, você precisa entender que eles falam. Diz, Marcos 3, verso 10, diz assim: porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos, ao verso 11, o que é que diz? Marcos 3, 11. E os espíritos imundos vendo, prostrando diante dele e clamando, fazendo o quê? Clamando, dizendo, tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Vamos ver aqui em João 1,7. Não precisa nem abrir não, João 1,7, que você sabe que tá. Primeiro, você viu que os demônios falou com Jesus. E eu peguei só esse texto, mas tem outros textos. Você vai ver os gadarenos. O gadareno, quando Jesus aparece, os demônios falam assim: o que temos, já viesse nos atormentar antes do tempo. Vocês viram aqui que os demônios dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Então, você vai ver a história de Jó, que o diabo se apresenta diante de Deus, juntamente com os anjos, e ele também fala. Deus diz assim: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra, de passear por ela. Jó 1,7. Então, você precisa entender que os demônios falam, porque tem gente que acaba assustando. Pensa, ixi, ele falou, fala. Os demônios, eles são seres espirituais e eles falam conforme a língua da pessoa. E se a gente fala brasileiro, ele vai falar o português. Fala brasileiro, se a gente fala português, ele vai falar português. Quem é inglês, ele vai falar o idioma da pessoa. Vocês compreendem isso? Então é preciso entender, os demônios falam. Vamos ver aqui outra característica dos demônios, Efésios 6,11. Vamos ver aqui. Isso é muito interessante, querido, porque você precisa saber com o que você está lidando. Você precisa saber quem são os seus inimigos. Porque se você não conhecer seu inimigo, você vai fracassar. Você vai tombar no campo de guerra. É preciso você saber quem são os seus inimigos, como ele trabalha. Efésios 6. Efésios 6, o verso 11, diz assim, Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas. Contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Os demônios são inteligentes. Entenda isso. O diabo não é besta, não. O diabo é mais inteligente do que eu e você. Então, não pensa que o demônio não sabe, não pensa que o demônio é besta. Não, o demônio não é besta. Então, eles são inteligentes. Você precisa saber disso. O diabo é inteligente. Os demônios, eles são inteligentes. A Bíblia diz, contra as astutas, ele é astuto. Astuta cilada de Satanás. Revestir, porque ele é inteligente. A Bíblia está dizendo, ele é inteligente. Você precisa ter entendimento que o seu inimigo, com quem você vai lutar, ele é inteligente. Ele é sabido. Então, outra característica do diabo, nós vimos aqui, eles falam, eles são inteligentes, os demônios, o diabo, eles falam, eles são inteligentes. E outra, Marcos 5, outra característica, eu estou fazendo isso para a gente andar rápido. Depois você vai pegar a apostila e vai ver na sua casa com mais rapidez. Marcos 5.
Marcos 5, e isso aqui é importante você saber. 5:7 diz assim, ó: e clamando com grande voz diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro por Deus que não me atormentes. Aí foi quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno. Então, os demônios disseram: o que tenho eu contigo? Nós pedimos, não nos atormente. Ou seja, eles resistem para se entregar. Entenda, toda vez que você for expulsar um demônio de uma pessoa, ele vai resistir para não sair. Você já viu que você vai orar, ou já viu pessoas manifestarem que o demônio diz assim: eu não saio, ela é minha, ele é meu, eu não vou sair, porque ele não quer sair. Então você precisa ter esse entendimento, porque você vai orar para uma pessoa e se o demônio dizer que não vai sair, você vai fazer o quê? Ah, bicho, eu fui lá, o demônio disse que não ia sair, não. Ele disse que não sai. Então você precisa ter esse entendimento que na maioria das vezes que você for orar por alguém possesso, alguém endemoniado, o demônio vai resistir, vai dizer que não vai sair. Só que você precisa ir para a guerra. Você fala: não, aqui não tem isso não. Um dia eu estava orando por uma pessoa lá na catedral, endemoniada, manifestada, era no Natal. O demônio falou assim: eu sou maior que essa igreja, eu não saio. A catedral é grande. Eu falei: meu Deus é maior que você vai sair em nome de Jesus. Então, ele disse que era maior que a igreja. Eu falei: o bicho é grande, mas maior é o meu Deus, você vai sair em nome de Jesus. Então ele tentou botar medo em mim, dizendo que era maior que a igreja. Eu falei: você vai sair. Então eles resistem para não sair. Então, outra característica dos demônios, eles pedem reforços. Vamos lá, Mateus 12, eles pedem reforço. Isso é interessante, você precisa saber disso. Mateus 12, 43. Mateus 12, 43. Diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, da onde saí. Voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 demônios piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também com essa geração. Então os demônios, eles pedem o quê? Reforço. Então ele saiu, aí ele vai querer voltar. E quando ele volta, ele não volta mais sozinho. Você já viu aquela pessoa que apanha, que leva uma surra, e ela diz: não, espera aí, daqui a pouco volta com a galera? Agora vem me bater aqui agora. É assim. Então ele sai de uma pessoa, e se ele voltar e encontrar vazio, ele não volta sozinho, ele volta com gente pior do que ele. Gente não, com um demônio pior do que ele. Então você precisa entender isso, e precisa explicar para a pessoa isso. Olha, o demônio saiu, mas ele vai querer voltar, ele vai pedir reforço. Então você precisa lutar contra isso. Então, porque tem gente: ah, pastor, depois que você orou, parece que o negócio piorou mesmo, porque o diabo foi buscar reforço, ele foi chamar reforço. Nós demos uma surra nele aqui, nós mandamos ele embora, e agora ele voltou com reforço. E aí onde a pessoa tem que estar com a casa cheia, com a presença de Deus cheia, amém? Porque se estiver com Deus, meu irmão, não tem reforço. Não tem reforço do diabo que vai fazer essa pessoa voltar. Agora, se tiver vazio, o reforço vai funcionar. Tá. Outra característica, eles não trabalham sozinhos. Lá em Marcos 5, 9, vou falar rápido aqui. Jesus perguntou para os demônios, perguntou: qual é o teu nome? E eles disseram o quê? Somos legião, porque somos muito. Eles não trabalham sozinhos, eles trabalham em grupos. Então tinha legiões de demônios naquele homem ali. Então era um grupo, era uma quantidade grande de demônios naquele homem. Outra característica, abre aí Atos 19, isso aqui é importante você ver. Atos 19, depois de João, Romanos, João Atos, depois de João, Atos 19. Isso aqui é importante você entender. Atos 19 diz assim a palavra de Deus. O verso 15 e 16 diz assim: e respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então os demônios, eles só reconhecem quem tem autoridade sobre eles.
Então, ó, não adianta uma pessoa que não tem autoridade sobre um demônio querer expulsar. Que tem gente, eu vi o pastor expulsando. Você tem que ter autoridade, e essa autoridade quem nos deu foi Jesus, amém? Então você precisa entender que você tem autoridade sobre os demônios. Então, agora quem não tem autoridade, o demônio pode dar uma surra, o demônio pode pegar e, entendeu? E arrebentar essa pessoa, como fez aqui com esses jovens. Eles não tinham autoridade, essas pessoas foram expulsar o demônio. Esse Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, mas e vocês? Vocês não têm autoridade sobre mim. Então, você precisa entender que você é uma autoridade por Deus, constituída para expulsar o demônio. Jesus diz, eis que vos dou poder e autoridade. Você tem autoridade, você precisa entender da sua autoridade. Aonde você chegar, o demônio tem que sair. Você é uma autoridade. Você já viu um guarda de trânsito? O guarda de trânsito, ele apita, o carro para. O guarda de trânsito tem poder para mandar o carro parar, sim ou não? Poder ele tem para fazer o carro parar? Não. Por exemplo, um carro sem freio vem na frente dele numa ladeira desgovernada e ele pega e apita, ele tem poder para mandar o carro parar? O poder está onde? No freio do carro, é ou não é? O motorista que tem o poder de parar o carro. Mas o guarda, por ser uma autoridade, ele consegue parar o carro, por ser uma autoridade. Então ele, para aí, encosta aí, ele é autoridade. Então o carro vai, ele não tem o poder, mas ele tem a autoridade. Você não tem poder, mas você tem autoridade. O poder é de quem? É de Deus. Eu não tenho poder para expulsar demônio. O poder é de Deus. Eu expulso pelo poder do Espírito Santo. Mas eu tenho uma autoridade que foi me dada e o poder de Deus para expulsar. Quantos compreendem isso? O poder não está em você. Você não é o poderoso. Eu não sou o poderoso. Nós não somos poderosos. O poder vem de quem? De Deus. Mas ele nos deu o quê? Autoridade. Eu tenho autoridade, demônio, embora saia dele, se prostre, se curve, se amarre, tá certo? Outra característica, isso aqui é forte. Jó 8, abre aí, João 8, quer dizer, João 8, isso aqui é forte, isso aqui você precisa saber. João 8. João 8, 44, diz assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há o quê? Verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e os demônios são o quê? Mentirosos. Cuidado. Porque o demônio pode falar um negócio e você diz, o diabo falou isso. O diabo é mentiroso e é pai da mentira, e o que ele profere é mentira. Tem hora que ele tem que falar a verdade, mas não fica achando que ele vai falar a verdade toda hora. Então, tem hora que você pode perguntar, porque você está debaixo de uma autoridade, porque pelo nome de Jesus ele vai ter que falar a verdade. Mas tem gente que fica conversando com o diabo e fala, bispo, o diabo falou isso. E ele é mentiroso. Você vai acreditar nele, daqui a pouco ele leva você até para macumba. Então a gente não fica conversando com o demônio. Conversa é pouca. Conversa é quem está aí, como é seu nome, ganhou o quê? Pega as tuas coisas e vai embora. Não tem muita, mas eu já vi gente conversando muito com o demônio. Então existem casos e casos, a gente não está generalizando aqui. Existem casos que é necessário para descobrir onde é que está a raiz do problema ali. Mas não acredita no diabo. O diabo pode falar uma coisa que é totalmente mentira. E quando ele diz que não vai sair, é o quê? É mentira. Ele vai sair. Então, já teve vezes do diabo dizer que eu não era homem de Deus. Aí eu falei, se eu não sou homem de Deus, você fica. Mas se eu sou homem de Deus, você sai. Em nome de Jesus agora. Eu falei, ele disse que eu não era homem de Deus. Porque ele quis colocar um medo em mim. Quis colocar. Agora, eu tinha consciência da minha vida. Eu tinha consciência da minha integridade diante de Deus. Eu falei, eu sou homem de Deus sim. Então, ele vai dizer coisa de você. Ele pode te afrontar. Ou dizer que você é isso, aquilo, você tem que repreender. Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E não acredita no diabo. Então já viu o pastor, você já viu as guerras na televisão? Meu Deus, é umas guerras que tem na internet. Aí o pastor bota o demônio para manifestar. Aí fala, e aquela igreja lá? Ela é minha. Meu Deus, o diabo é mentiroso. A igreja não é do diabo, a igreja é de quem? É de Deus. E o pastor lá, ele é meu, estou na cabeça dele. Eu não sei se vocês já viram esses vídeos. E aquela mão lá, aquela mão é minha.
Lamentavelmente, tem gente que acredita. Eu não acredito, porque o diabo é. E aquele apóstolo lá, é meu, ele é meu. Deus usa. Todo mundo tem defeito, tem erro, tem. Todo mundo tem seus problemas, tem. Mas a obra é de Deus, nunca foi do diabo. A igreja é de Deus. Para derrubar outras igrejas. Não, isso aí é falta de sabedoria. Porque tem gente que bota um demônio para manifestar, para falar uma coisa, para prejudicar a outra igreja. Isso não é de Deus, entendeu? Essas coisas a gente respeita. Não é todos assim, a gente não está generalizando. Muitas vezes é um pastor que está sem sabedoria, alguém que está chateado, está magoado, acaba usando ali de uma coisa imprópria. Aquilo ali não é para usar para isso. Então, assim, a gente não vai condenar a igreja toda. Mas tem uns pastores que acabam agindo sem sabedoria por conta de uma guerrinha, disputa, e isso não é bom. Porque eu boto o demônio para manifestar e falo assim: e as outras igrejas da cidade? Qual é a igreja que tem Deus? O demônio pode dizer essa daqui. E será que as outras não tem? Ele é mentiroso, ele é pai da mentira e mente e mente. Pode tirar para falar. De adivinhação, exato. 2 homens de Deus, exato. Porque assim, o que o demônio estava falando era verdade. Paulo era homem de Deus. Tem hora que ele vai falar a verdade, mas você não pode acreditar em tudo que o diabo fala. Eu estou dizendo isso porque o diabo, ele é o quê? Mentiroso. Ele é mentiroso. Tem hora que ele vai ter que falar a verdade, vai ter, mas tem hora que ele fala mentira, tem hora que ele fala engano. Então não acredita. Porque eu já fiquei muito vibrado com isso. Eu via isso na internet, falei: meu Deus, o demônio falou, mas o demônio é o quê? Mentiroso. Vamos correr aqui, querido. Motivo porque o diabo, vou ler aqui para vocês. Porque os demônios não os odeiam tanto. Por que os demônios nos odeiam tanto? Primeiro, porque o lugar que era deles no céu, nós tomaremos posse, amém? Nós vamos morar no céu. Os demônios moravam lá, foram expulsos. Segundo, porque eles se sentem injustiçados por terem sido expulsos do céu. Eles se sentem injustiçados, eles acham que eles deviam estar lá, mas eles erraram, eles falharam. E no céu pecado não pode ficar. Então eles mesmos, eles não aceitam o juízo que veio para eles se sentem injustiçados. Tá? Como que o demônio entra nas pessoas? Provérbios 26:2 diz: como o pássaro no vaguear, como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não se cumpre, não virá. O demônio não entra numa pessoa se não tiver brecha. Só entra através da brecha. Uma das brechas, hereditariedade, a maldição hereditária, que é passada de pai para filho. O demônio só entra numa pessoa através de brecha. Ela pode não ter feito nada errado, mas existe uma maldição hereditária, que é passada de geração em geração. O pai se suicidou, o filho se suicida, e assim sucessivamente. A família, o pessoal só morre de acidente. São demônios que estão passando de pai para filho. Bispo, tem na Bíblia, abre Êxodo 25, para você entender que a maldição passa de geração em geração. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 25, capítulo 20, o verso 5. Capítulo 20, Êxodo 20. Eu vou ler rápido aqui, só para você entender. Êxodo 20. É 20 mesmo, meu Deus? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Oh, Jesus. 25, é isso mesmo. Êxodo 25 diz: não te encurvará a elas, nem servirá, porque eu sou o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então a maldade vai de geração, a maldade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então vai passando, da 1ª, da 2ª, da 3ª, até a 4ª geração, a maldade daqueles que aborrecem o Senhor. Então, maldição hereditária. Segundo, pessoas que apresentam os filhos às entidades, brecha para o diabo agir. Terceiro, pessoas que consultam espíritos malignos, brecha para o diabo entrar na vida dessa pessoa.
Terceiro, a pessoa vítima de inveja ou palavra de maldição. É uma brecha, a pessoa é vítima de inveja, palavra de maldição, o diabo pode entrar na vida dela. Sexto, a pessoa vítima de macumba. Sétimo, ser satanista, que é adorar. Uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, quando o demônio manifestar e a pessoa estiver caída, não se ajoelha para expulsar o demônio, não. Bispo, mas a pessoa está caída e só dá para ficar de joelho. Não expulsa demônio de joelho, não, porque você está se curvando diante do diabo. Você pode ficar assim, você pode sentar, senta, expulsa sentado, expulsa mas de joelho não, porque você curvado diante do diabo, não ou manda ficar de pé. Porque tem gente que, eu já vi a pessoa, o demônio caiu, a pessoa dobra o joelho lá entendeu? Não, dobrar o joelho diante do diabo não. Senta, manda botar o corpo dela de pé, manda botar o corpo dela, a pessoa sentada. Se não dá para você ficar, se você não dá para ficar, senta do lado da pessoa, entendeu? Eu fico assim, entendeu? Mas de joelho, prostrado diante dele, não, tá certo? Tá, vamos lá. Comidas consagradas são legalidades para o diabo entrar. Isso daqui que eu queria falar, vai dar tempo. Ter relação sexual com pessoas endemoniadas, isso dá legalidade para o diabo. Como, bispo? Duas pessoas que não são casadas, que têm relação sexual, o diabo entra, o diabo acaba possando dessas almas. Isso, o demônio que está em uma passa para outra. Bispo, o meu marido não é crente, o demônio que está na vida dele passa para mim. Bispo, a minha esposa não é crente, o demônio que está na vida dela passa para mim. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 7. Vamos ver isso aqui, para depois vocês também não ficarem dizendo coisa aí que não é verdade. 1 Coríntios 7. 14, vamos ler? 1 Coríntios 7, 14 diz assim: porque o marido descrente é o quê? Santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, se a mulher é crente, o marido não é crente, quando eles têm relação sexual, o marido é santificado por causa da mulher. Se o seu marido não é crente e você é crente, quando vocês têm os seus momentos de intimidade, o seu marido vai ser santificado por causa da sua vida com Deus. Se o marido é crente e a mulher não é crente, na hora da relação sexual vai ser santificado por causa do marido que é crente. Então, não fica a mulher que é crente e o marido não é crente falando, eu não vou ter relação com meu esposo para o demônio dele não passar para mim. Não passa não, pelo contrário, ele é santificado. Não, a Bíblia está dizendo, a Bíblia é clara, o marido descrente é santificado pela mulher crente. Então assim, se a mulher sabe de alguma coisa do erro do marido estar se prostituindo, ela tem que largar ele, tem que sair fora dele. Agora, o erro está a pessoa saber, puxa, eu estou sabendo que ele está... Mas existem casos e casos, porque tem gente que vai perdoando e vai lutando pelo casamento. Só que a Bíblia é clara, a mulher crente, ela santifica o relacionamento. Então, já o marido crente, ele santifica o relacionamento. Então, é preciso entender isso, porque senão daqui a pouco a mulher não vai nem querer. Tem uma mulher da igreja, o marido dela toma umas cachaças e fala, quando eu for ter relação com ele, o Zé Pilintra vai entrar em mim. Não entra não. Quanto tempo que você está casado com seu esposo e ele bebe, o demônio do Zé Pilintra não entrou em você? Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido não crente, e o marido crente santifica a mulher não crente. Agora, dois casais que estão em adultério, em prostituição, os dois, aí meu irmão, vai, entendeu? A mulher vai se prostituir, aí, entendeu? Não é crente, a pessoa desviou, está fazendo coisa errada, o diabo vai entrar. Mas não vá, porque o bispo falou. Eu estou falando de casos de adultério, de prostituição, pessoas que as duas não são casadas, ou as duas é casada e está fazendo coisa errada, o demônio vai entrar. Mas se você é casada, você tem seu esposo, por mais que ele tenha os pecados dele, por mais que ele tenha os demônios da vida dele, na hora que você tiver relação, você vai santificar o seu relacionamento. É isso que a Bíblia diz. Olha o que diz,
Vamos ler de novo? 7,14. Grava aí. Porque o marido descrente é santificado pela quem? Pela mulher. E a mulher descrente é santificada por quem? Pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Porque senão os filhos dos dois ia ser do diabo. Querido, vamos correr aqui por outra parte aqui. Invocação de entidade, ou de santos, ou de pessoas mortas. Ter objetos demoníacos dentro de casa. Acho que isso aqui eu vou abordar na próxima aula. Nós vamos finalizar nessa parte aqui. E na próxima aula eu vou falar por que os demônios não saem. Tem demônio que não quer sair de jeito nenhum. Não sai. Eu vou lhe dar a apostila, você vai ler. E eu vou trazer mais coisas na semana que vem, tá bom? Porque o horário avançou aqui e não vai dar. O que ainda tem aqui, ter objetos demoníacos, pessoas endemoniadas impondo as mãos sobre nós, pensamentos pecaminosos e ódio no coração. Então aqui tem formas de expulsar os demônios. O que eu queria focar era nessa parte aqui. Vou passar rapidamente só para você ler a apostila em sua casa. A semana que vem, na próxima aula, nós explana mais e eu venho com um novo conteúdo. Porque às vezes o demônio não sai? Se a pessoa tiver muito medo do demônio. Você está orando e a pessoa está com medo. Você manda o demônio sair ou se esconder, fala, se esconde aí. Traz a pessoa e fala assim, você não precisa ter medo do diabo. Essa semana teve uma jovem que a gente estava. Aí eu falei, por que toda hora me passando mal? Eu falei, não, o que está acontecendo? Não, é que eu estou com medo. Eu falei, não, tira o medo. O medo é o quê? Dúvida. Então você tem que dizer à pessoa, não precisa ter medo, Deus é maior. Amém? Então você tem que encorajar a pessoa a não ter medo do diabo. Deus é maior, fica com medo não, e você expulsa o mal. Segundo, se a pessoa fez um pacto com o diabo e não quer desfazer, não sai não. Se a pessoa fez um pacto com o diabo, ela tem que desfazer o pacto, senão você vai ficar expulsando, e ele não sai. Por quê? Porque a pessoa fez o quê? Um pacto com o diabo, um pacto de ser rico, e ela não quer quebrar esse pacto, mas ela quer que o diabo saia da vida dela sem quebrar o pacto. Tem como? Não tem. Tem que quebrar o pacto. Eu quebro o pacto que eu fiz. Tem que quebrar o pacto. Tem que conscientizar a pessoa a quebrar o pacto com o diabo. Terceiro motivo porque os demônios não saem das pessoas, de algumas pessoas na hora da oração. Mágoa no coração, não perdoa. Você ora, expulsa o demônio e volta. Você ora, expulsa, ou então você ora e o demônio não sai. Você fala, o que está acontecendo comigo? Eu oro, eu jejum, eu consagro, o demônio não quer sair. Você pensa que o problema está até em você. Aí você tem que perguntar à pessoa, você tem algum pacto com o diabo? Você está com medo? Tem alguém que você tem mágoa? Ah, tem alguém, pastor. Pastor, eu não consigo perdoar. Então vamos parar por aqui. Se você quiser perdoar, eu oro e o demônio sai. Mas se você não quiser perdoar, eu não vou perder meu tempo não, porque o demônio não vai sair. Você fica orando e não sai. Por quê? Porque tem mágoa. Tem que perdoar. Se não perdoar, o diabo não sai. Quarto motivo, a pessoa que não perdoa a si mesma. A pessoa fez algo muito grave e ela não se perdoa. Então quando a pessoa não se perdoa, ela está anulando o sacrifício de Jesus. Então a pessoa precisa se perdoar. Tem gente que você vai orar que ela não se perdoou. Então você precisa orar e dizer, não, meu irmão, se perdoa, meu irmão. Jesus já pagou o preço, esquece isso aí. Entendeu? Se perdoa. Conscientizar a pessoa que ela precisa se perdoar, liberar o perdão para ela mesma. Tem gente que ela foi abusada e ela mesma que se sente culpada. Você precisa dizer para ela, se perdoa, você não tem culpa não. E tem gente que fez algum mal e não se perdoa, matou alguém, pode ser que a pessoa matou alguém e ela não se perdoa por aquele crime que ela cometeu. Você precisa conscientizar ela, seja qual for o pecado dela, se perdoe, porque Deus já perdoou a gente. E quinto motivo é quando a pessoa tem um objeto demoníaco dentro de casa, ou no pescoço, ou na casa. Então o diabo não vai sair, tá? Porque tem que botar para fora, tá? Minha sogra, pastor orou nela, o demônio não saía. Quando foi ver, sabe o que tinha? A roupa do Vale do Amanhecer, lá dentro da casa dela. Como é que o demônio sai? A roupa do Vale estava lá dentro da casa dela, na época ela era do Vale, mais de anos. Aí o que aconteceu? Na hora que queimou a roupa, ela manifestou de novo. Aí manifestou, e foi a última vez que manifestou naquela época. Então, por quê? Porque tinha um objeto consagrado dentro. Então muitas vezes não é a pessoa nunca foi no Vale do Amanhecer, nunca foi no Candomblé, mas tem uma macumba dentro de casa, tem um objeto consagrado. Então você precisa identificar. O demônio não está saindo. Por que não está saindo? É mágoa? É falta de perdão? A pessoa não se perdoa? É medo? Muitas vezes o demônio vai dizer, pastor, o demônio vai dizer assim, tem algo que é meu. O que é seu? Aonde é que está?
Aí você vai orientar a pessoa, joga fora, tira isso da sua vida, amém? Então, passa aí, tem que desfazer do mal. Vou passar a apostila para todos vocês e nós vamos orar, agradecendo a Deus. Lembrando que as nossas reuniões são uma segunda, um domingo sim, um domingo não. Pegue a apostila e leia, que tem muita coisa que eu não passei aí. Passa para todo mundo a apostila, fica de pé, vamos orar. Nós vamos ter agora o bom dia, Espírito Santo. Isso, passa aí para todo mundo. Guarde isso aí, leia em sua casa. É de graça essa apostila. Fiquei até meia-noite imprimindo para vocês. Nenhum curso de libertação que você faz dá apostila de graça não, é só aqui na Missão Mundial Servo. Você faz o curso de graça, ainda recebe a apostila, ainda recebe material. E ninguém tem esse material não, porque foi eu que fiz. Você não vai encontrar isso aí fácil não. Isso aí é um compilado, isso aí é estudos que eu peguei, que eu fiz, livros que eu li. Isso aí é um compilado de assuntos, conhecimento também que a gente tem do teórico, a gente foi botando, tá bom? Não vai dar para tirar as dúvidas agora, porque a gente vai ter o bom dia. Quem tiver dúvida ou quiser fazer pergunta após o bom dia, nos procura que eu vou, ou quiser explanar alguma coisa para acrescentar. Bispo, eu tenho umas coisas para perguntar ao senhor, eu quero compartilhar algumas coisas com o senhor que vai ajudar na nossa aula. Amém? Talvez você tenha conhecimento aí na área e vai me ajudar, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos. Põe as duas mãos na sua cabeça e diga assim comigo, diga em nome de Jesus, todo demônio que amarra, que me impede de crescer na obra do Senhor, diga eu ordeno agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, tudo que não vem do Senhor Jesus, na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu chamado, diga eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, tira a mão e diga em nome de Jesus. Pai, eu declaro libertação sobre a vida dos teus filhos, declaro liberto, derrama a tua unção, que onde eles passar, onde eles andar, o Senhor use eles com ousadia, com intrepidez da tua palavra, e que eles venham ser pessoas usadas para curar, para libertar e para pregar a tua palavra, para ganhar almas para o teu reino. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, dê um aplauso, Senhor Jesus. Quem quiser beber água, ir no banheiro, vai lá que a gente já vai começar o bom dia. Vamos ter aqui